Obrigado, Senhor, pela manhã, pelo novo dia. Graças te damos pelo Espírito Santo, pela tua palavra, pelos irmãos. Graças te damos, Senhor. Tantas bênçãos, tantas dádivas. Oh, Senhor Deus, é com gratidão que estamos na tua presença. Com gratidão, Pai, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade, para cumprir, Senhor, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nos entregamos a Ti, Senhor. Somos Teus, existimos para Ti, Senhor. Aleluia, Senhor Deus, graças te damos. Graças te damos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Nós vamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mateus capítulo 16. Versículo 13. Diz a palavra de Deus: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Então Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, uma pergunta a todos nós, Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Para alguns, Jesus como disse aqui, a resposta dos discípulos do povo judeu, viam Jesus como um profeta, viam Jesus como alguém relacionado com um dos profetas. Então eles citam Jeremias, eles citam Elias, e João Batista, que era mais recente da época deles, porque João Batista tinha sido decapitado, e o povo conhecia João Batista. Alguns pensavam, inclusive Herodes, quando falaram para Herodes que Jesus estava fazendo milagres, Herodes falou: é João Batista, João Batista que voltou. Sei lá como é que eles pensavam isso, como que seria João Batista nesse sentido, Mas até com João Batista compararam Jesus. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus? Hoje, algumas religiões então veem Jesus como um mestre,
uma pessoa que passou na história da humanidade e nos ensinou coisas bonitas, falou do amor, né? E teve um fim trágico, né? Ele morreu, a sociedade da época não o compreendeu. Então, Jesus é mais um que passou na sociedade, uma pessoa do bem, né? Então, Jesus é como Gandhi, né? Que passou na história da humanidade, fez o bem e falou coisas bonitas e lutou por causas bonitas. Jesus é alguém somente assim, nada mais. Um ser humano, um homem que passou na história da humanidade. Então, Jesus é um modelo, um exemplo de uma pessoa do bem, uma pessoa, né, que passou na história. É mais um que passou na história, né? Quem é Jesus? Foi a pergunta que ele mesmo fez aos seus discípulos, de como que a sociedade da sua época estava olhando para ele. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Agora, verso 15, seguindo. E perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Então agora Jesus vai ser mais íntimo com os discípulos. E ele quer saber deles. A multidão conhecia Jesus de uma forma mais distante, só de ouvir falar. Alguns estiveram em algumas das pregações de Jesus. Alguns viram Jesus fazer sinais, de forma que Jesus era diferente, porque eles viram Jesus expulsar demônios. Nossa, os demônios obedecem a Jesus. Eles viram Jesus fazer milagres, uma pessoa cega sair vendo, um coxo andando, e a fama de Jesus era tão grande, eles não só viram, alguns ouviram, então, de outros milagres, o leproso que ficou limpo, né? E assim por diante. Então, essas pessoas daí acharem que Jesus era um profeta. Agora, os discípulos não. Os discípulos andavam com Jesus todos os dias. Caminhavam com Jesus. Os discípulos dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, almoçavam com Jesus. Os discípulos acompanhavam Jesus já há vários dias, há vários meses. Aqui nós estamos no capítulo 16 de Mateus. Talvez nós estamos aqui já há 1 ano, há 2 anos do ministério de Jesus. E ele então pergunta para os discípulos que caminharam com ele então de forma mais próxima: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Na semana que Jesus morreu, Jesus sentado com os discípulos, né, tem um momento que ele fala do Pai, e Filipe perguntou para ele, aliás, disse para ele, né, o Filipe: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta, né? Mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, há quanto tempo você anda comigo e você diz isso? Aí Jesus diz a ele, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Em um outro momento ele tinha dito: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então veja você que até mesmo
no dia da morte de Jesus, porque foi na noite, foi na última ceia, na conversa que Jesus estava tendo com os discípulos. Filipe colocou isso, e Jesus retrucou, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, você anda comigo há tanto tempo, você ainda não teve essa revelação, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, a pergunta é: e vós, quem dizeis que eu sou? No verso 15. Jesus pergunta àqueles que estão andando com Ele, convivendo com Ele, relacionando com Ele, de uma forma mais próxima, mais perto. E, no verso 16, Simão Pedro respondeu. Então, dos discípulos que estavam ali com Jesus, Simão Pedro falou antes de todos, tomou a iniciativa. Tu és o Cristo. Tu és, a palavra Cristo é ungido. Significa, no hebraico, é um ungido. Ou seja, é aquele cujos profetas falaram, é o prometido. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Foi a resposta de Pedro. Seguindo verso 17, respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Glória a Deus. Aqui está a verdadeira revelação de Jesus, de quem Ele é. Ele é muito mais que um profeta. Ele é muito mais do que um mestre, um ensinador, um falador do amor. Ele é muito mais do que uma pessoa que passou na terra por uma boa causa, uma pessoa do bem. Ele é muito mais do que isso. Diz aqui: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz então que Pedro teve uma revelação. Pedro teve os olhos abertos para enxergar quem realmente Jesus é. Jesus diz que o Pai quem abriu os olhos de Pedro. O Pai foi quem trouxe essa revelação a Pedro. Aqui eu digo então que aconteceu com Pedro o novo nascimento. Pedro teve uma ação do mundo espiritual na vida dele. Pedro enxergou que Jesus é o Cristo. Aqui começa a vida cristã, quando nós temos um novo nascimento, quando nós enxergamos quem é Jesus. A vida cristã, ela começa no momento da revelação de quem é Jesus. A vida cristã, ela não se inicia de forma religiosa, por eu ser crente, católico, por eu ir na igreja. Não, a vida cristã se inicia com uma revelação. Não foi carne ou sangue que te revelou, não foi algo da mente, não foi algo apenas intelectual, mentalmente ou de forma emocional. A música foi tão bonita. Não, foi algo que aconteceu de forma espiritual, uma revelação. Pedro teve essa revelação. Então a vida cristã começa com um encontro genuíno com Jesus. Então nós vamos lembrar de Paulo, perseguidor de Jesus, lutando contra a igreja, e Jesus se revela a ele.
Jesus se manifesta a ele. Ali naquele momento, Paulo tem o seu encontro com Jesus, ele tem o seu novo nascimento. E aí, se nós formos então para João 3, Jesus fala: necessário vos é nascer de novo. Nascer de novo. A vida cristã então começa com um novo nascimento, com a revelação de quem é Jesus. Necessário vos é nascer de novo. E quando Jesus disse isso, ele disse para um estudioso na palavra de Deus, ele disse para um dos sábios, um dos anciãos do povo de Israel, Nicodemos, frequentador do templo, conhecedor da palavra, um escriba, um fariseu. E quando Jesus disse isso para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, ele até perguntou: como que é isso? Eu vou voltar ao ventre e nascer novamente? E Jesus fala: não. Como é que você não compreende? Sendo um conhecedor da palavra, eu não estou falando de um nascimento novamente carnal. Eu não estou falando de uma reencarnação, a pessoa morrer e nascer novamente. Não, eu estou falando de um novo nascimento em vida. O que nasce da carne é carne, disse Jesus. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do nascer em espírito. O nascer em vida é a pessoa ter a revelação, um encontro genuíno com Jesus, e ela nasce de novo. Ela passa a ver a Deus de uma nova forma. O Espírito Santo vem sobre ela e traz a revelação. Os olhos da pessoa é aberta, o espírito dela é vivificado. O próprio Espírito Santo então vem a essa pessoa e ele passa a habitar nessa pessoa. Ela se torna então uma nova criatura. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. A saber, os que creem no seu nome. Então a vida cristã, ela começa nesse momento de revelação, de um encontro com Jesus, um novo nascimento. Jesus é muito mais então que um profeta. Jesus é muito mais do que apenas um mestre, um professor, alguém que ensina bem. Jesus é o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo, nas palavras de João, o Verbo que se fez carne. Aquela palavra que criou todas as coisas se faz carne e habita entre nós. O Deus que se revela na natureza, na criação, de uma forma tão linda, tão fantástica, quando você vê um rio, um mar, as árvores, os passarinhos, as flores. Deus se revela na natureza, porém, em Jesus, Deus se manifesta de uma forma completa, plena. O escritor de Hebreus diz: nele habitava a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus estava em Jesus. Jesus é o próprio Deus na terra. Daí ele dizer: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, na pessoa de Jesus, Deus se revela ao mundo. Deus se manifesta ao mundo. Na pessoa de Jesus. E é por isso que Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há vários caminhos para Deus, só há um caminho. É uma mentira quando se diz há vários caminhos, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só há um caminho, Jesus. Só há um caminho, Jesus. Porque Ele, e somente Ele, através da sua morte, da sua ressurreição, somente Ele nos reconcilia com o Pai.
Somente Ele poderia pagar o preço dos nossos pecados. Somente Ele. A morte dele não foi circunstancial, a morte dele não foi porque ele mexeu, né, aonde não devia mexer, e aí o mataram. Não, a morte dele foi planejada. Ele tinha que morrer, né? Ele tinha que morrer por nós, pela humanidade. Ele tinha que derramar o seu sangue, o sangue de Cristo. O apóstolo Pedro, que andou com Jesus, então depois vai escrever, né? Fostes resgatados, não com ouro, com prata, não, mas com o precioso sangue de Jesus. Era preciso que ele morresse. No Evangelho de João ele fala, né? Foi precisamente para essa hora que eu vim. Então, Jesus é o Filho do Deus vivo, o ungido, o prometido, aquele de quem Isaías falou, aquele de quem os profetas falaram. Ele é a semente de Abraão, ele é a semente de Davi. E essa foi a revelação que Pedro teve. E que Pedro respondeu naquela hora. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, quando acontece essa revelação, nossas vidas, nós consagramos, nós entregamos a Ele, nossas vidas nós rendemos a Ele, passamos a viver para Ele, totalmente para Ele. Nós passamos a amá-lo, nós passamos desejamos a estar com Ele. Nasce um amor dentro de nós por Jesus, pela palavra, pela sua presença. É o novo nascimento. É o novo nascimento. Acontece então a mudança, a transformação. Vamos ler lá Efésios capítulo 5. Livro de Efésios, na carta de Paulo, em Efésios capítulo 5, no versículo 8, quando ele diz: pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então olha que fantástico. O antes e o depois. Outrora éreis trevas. O passado. O antes. Pecado, escuridão, cegueira, vida fora do padrão de Deus, vida fora do jardim. Antes éreis trevas, não conhecia a Deus, não se relacionava com Deus, não tinha o entendimento, a revelação do Cristo. Porém, ao encontrar com Jesus, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ao entregar a vida para o Senhor, ao crer nele, aí então agora é um novo tempo. Aí ele diz: mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz.
Então nos tornamos filhos. Somos filhos. Agora nós temos uma identidade diferente da anterior. Agora nós somos herdeiros de Deus. Daí João dizer, né, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então agora nós somos filhos. Nós temos um novo andar. Andai como filhos da luz. Essa semana eu estava lendo uma das histórias, eu já até falei em outros momentos, você já deve ter ouvido, mas aí eu estava lendo, e quando a gente lê novamente, a gente pega detalhes que a gente não estava percebendo. E a história, que alguns conhecem, mas vou falar de novo, alguns não conhecem, de uma pessoa lá nos Estados Unidos. Eles têm o costume de, muitas vezes, colocar na porta de casa, vocês já devem ter visto nos filmes, eles colocam na porta de casa coisas que eles querem desfazer, vender, a OLX deles. Então eles põem lá cadeira, móvel, qualquer coisa lá, eles põem lá na porta, faz queima, E nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, muitas dessas coisas estão bem controladas. A pessoa quer mudar, E colocam lá na porta para vender e assim por diante. No Brasil, por exemplo, nós que temos carros, o brasileiro, ele anda com o carro dele até o pneu chegar no arame, não é verdade? Até o pneu chegar no arame, o pneu está rodando, saindo faísca e o brasileiro está lá, O IPVA já está 4 anos sem pagar, o retrovisor do lado esquerdo, esses dias eu fui no supermercado, tinha um retrovisor amarrado com esparadrapo. Assim é o brasileiro, Infelizmente, terceiro mundo. O brasileiro tem que suar para viver, Vender o almoço para pagar a janta. O brasileiro rala, Enquanto políticos corruptos por décadas estão lá no poder, vivendo regalias, fazendo coisas absurdas, e o brasileiro humilde, simples, está lá com o retrovisor dele preso com esparadrapo. E aqueles que deveriam estar trabalhando para melhorar o Brasil vivem num mundo atípico, com regalias, Assim é o Brasil. E no nome de Jesus vai mudar, amém, irmãos? Amém. Vai mudar. Está chegando um novo tempo para o Brasil. Está acabando esse tempo. Nós temos que crer como povo de Deus e temos orado, isso está acontecendo. O Brasil vai mudar. O Brasil vai ser o novo Brasil, amém, irmãos? Amém. Nós vamos ter justiça social. Nós vamos ter pais e filhos sentados na mesa com dignidade. Crianças e velhos nas praças, brincando com segurança. Nós vamos ter uma saúde digna, uma educação digna. Nós vamos ser uma nação abençoada, porque o Brasil está se convertendo. E ao se converter, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, irmãos? Os Estados Unidos chegou aonde chegou, porque a raiz da história americana é uma raiz de homens e mulheres que serviam a Deus, homens e mulheres que praticavam a palavra de Deus. Os primeiros moradores, as primeiras colônias americanas foram em cima da palavra de Deus, famílias que temiam a Deus, que saíram da Inglaterra perseguidas e foram morar nos Estados Unidos, e esse povo lançaram a base da nação americana. Por isso que os Estados Unidos prosperou e se tornou o que foi.
por causa de uma nação que praticava a palavra de Deus, que temia o Deus Todo-Poderoso. E aí se cumpriu o que a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil vai chegar nesse nível, amém, irmãos? Amém. O Brasil vai ser transformado de uma nação idólatra, de uma nação cega, presa por tantos enganos, vai se transformar numa nação próspera, uma nação vencedora. E então, nessa história, voltando à história, uma pessoa indo numa dessas casas, viu lá uma moto, e a moto tinha até um pano meio cobrindo parte dela, mas era uma Harley Davidson. Uma moto, para quem ama motos, né? Harley Davidson, então uma marca desejada e cultuada pelos amantes do motociclismo. É igual há muitos que amam carros, então eles cultuam a marca Ferrari. Então a Harley Davidson é a Ferrari das motos, digamos assim. E esse homem que estava ali viu aquela moto, ali, aí o dono, nem estava lembrando dessa moto aí não, mas se você quiser, no ferro velho, eles pagam para mim $35. $35. E $35, isso já tem algumas décadas atrás, né? Na época ainda valia mais do que hoje. Colocando no dinheiro de hoje, $35, vamos colocar R$5 aí, pouco mais, aí, em torno de R$200, né? Mas antes da desvalorização dos anos que se passaram, vamos supor que ele estava vendendo ali por R$2.000, qualquer coisa nesse sentido, fazendo essa. Mas o interesse é que ele pagou $35. Aí ele falou: tá, com as peças dessa moto aí eu consigo mais que isso. Então tá, pagou $35, coisa e tal. E aí, depois de alguns dias, ele ligou lá na central da Harley Davidson. Todas essas motos, elas têm lá o código delas, tudinho. E ele ligou lá para ver algumas peças, coisas desse tipo, né? Fazer aquela moto, quem sabe, funcionar. Ela não estava funcionando, tal. E aí pegaram, então, o código da moto, tal. Então tá bom, não sei o que. Nós vamos ver aqui, te damos a resposta. Fim das contas, puxaram lá, ligaram para ele depois, e aí quem ligou era uma pessoa, cabeça, chefe lá dessa central lá, da direção da Harley Davidson, e essa pessoa conversou com ele: eu queria ver com você o seguinte, vai lá nessa moto e levanta o banco dela lá e me fala se tem alguma coisa escrita. E lá estava escrito, ele foi lá ver, né? Então, ele estava lá, The King, escrito The King, o rei, em português, né? O rei. Aí ele voltou lá no telefone: está escrito isso. Aí o cara do outro lado da linha, em silêncio, esperou uns segundos. Ele falou: seguinte, eu tenho autorização para oferecer para você $300.000 nessa moto. Aí ele lá, com $35 que ele pagou na moto, com medo da mulher ter que brigar com ele, que ele gastou $35 na compra daquela moto.
então tá bom, eu vou ver direitinho. Depois então a gente conversa direito, eu vou pensar aqui. Aí ele desligou. Fim da história. Aquela moto pertenceu a Elvis Presley, o rei do rock. Daí está escrito lá The King. E por ter pertencido então ao Elvis Presley, ela valia, naquele momento, aquele telefonema, $300 mil. A dinheiro de hoje, R$1,5 milhão de reais. Imagina uma moto, R$1,5 milhão. E igual eu falei aqui da questão da defasagem, né? Isso foi há 20 anos, 30 anos atrás quase. Esses $300 mil valeria muito mais, corrigindo, né? Até hoje. No outro dia, já um conhecedor de relíquias ofereceu para ele $500 mil. $500 mil. Opa, já pulou aí para dinheiro, se fosse hoje, $2,5 milhões de reais. Então, $35 já virou $500 mil. Olha que fantástico. Quantos queriam achar uma relíquia dessa? De vez em quando acontece isso, né? Lá na Europa, que encontraram um quadro, e o quadro é do pintor tal, e aí estava lá, né, jogado, sem valor, e aí aquele quadro também vale uma fortuna. E assim então aconteceu com aquele homem ao comprar aquela moto, avaliada a $35, e depois já valia $500 mil. Agora, a moto valia $500 mil? Não era porque ela era bonita, diferente, sem nenhum arranhão, pelo contrário, ela já estava envelhecida, o motor não estava funcionando. Existia motos do ano Harley Davidson com muito mais recursos do que aquela que já tinha muitos anos, motores com mais potência. Aquela moto, ela era feia comparando com uma atual, moderna, do ano, né? Às vezes a gente vê um carro de 10 anos atrás, quando ele saiu, nossa, é tão bonito, né? Ao andar na rua, chama a atenção. 10 anos depois, você vê aquele carro, você já não acha mais bonito, porque ele ficou ultrapassado, as linhas, o design dele já não chama a atenção, pelo contrário, ele já, né, perdeu. Agora, aquela moto tinha valor, valia $500 mil, por causa do Elvis Presley, por causa de quem era o dono dela. Isso nos remete à nossa realidade. Nós temos valor por causa de Jesus Cristo. Nós valemos uma fortuna por causa de Jesus Cristo. Não é por nós mesmos. Não é porque temos justiça própria, somos bons, cheios de talento, eu sou bonito, eu sou inteligente. Não! Nós temos um valor imensurável, muito mais do que $500 mil. Não tem dinheiro que nos compre. Daí Pedro dizer, não foi ouro e prata. Em um dos salmos, se eu não me engano, Salmo 73, ele fala
Qual é o valor da alma? Qual é o valor da nossa redenção? Não tem dinheiro que compre a nossa alma. E aí Pedro então diz, foi com o sangue, somente o sangue de Jesus para comprar a nossa alma. Então nós temos valor por causa de quem é o nosso dono. Nós temos valor, um valor imensurável, por causa de quem morreu por nós, por causa de Jesus. Então, Satanás não pode contra nós, não é porque somos bons. Satanás não pode contra nós por causa de Jesus. Amém. Maior é o que habita em vós do que aquele que habita no mundo. Nós temos valor por causa do nome de Jesus, por causa da patente que Jesus nos deu. Ele nos fez filhos. Então daí dizer aqui, Efésios 5:8, somos filhos da luz. Fomos, em Colossenses ele fala, né? Fomos transportados do império, do reino das trevas, para o reino da luz, para o reino de Deus. Então, por causa disso, por sermos filhos, em Romanos ele diz, em Gálatas ele diz, nós somos então herdeiros, herdeiros de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Fomos marcados com o sangue de Jesus. Então praga alguma chegará à nossa tenda. Amém. Por que não vai chegar praga alguma na nossa tenda? Porque o sangue está no umbral da nossa porta, no umbral da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo está o sangue de Jesus. Então praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa, à tua vida, por causa que nós somos bons, porque o nosso motor é do ano, porque nós somos bonitinhos. Não, por causa de quem é, de quem, a quem você pertence. Aquela moto só tinha valor porque um homem de sucesso do mundo do rock, da música, por causa que uma sociedade atribuía a ele valor, então aquela moto tinha valor. E assim somos nós só temos valor, nós só vamos vencer a morte, nós só vamos viver a eternidade ao lado de Deus, por causa de Jesus, por causa daquele que nos comprou, nos resgatou. Então, por causa de Jesus, a música que nós cantamos hoje, né? Você tem valor. Você tem valor, porque Deus habita em você, o Espírito Santo habita em você. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. O preço que foi pago foi o seu sangue. Então, a vida cristã tem um antes, uma vida outrora de pecados, e tem um depois, um novo nascimento, o agora. Andai como filhos da luz. Então agora o cristão, ele vai andar como filhos da luz. É um andar diferente. Nas palavras de João, né? Quem diz estar nele, 1 João 2,6, deve andar como deve andar como Jesus andou. Agora, ele é o nosso modelo. Andai como filhos da luz. Você nasceu de novo, você entregou sua vida para Jesus, você creu em Jesus. Então qual é a consequência? Você anda como filho da luz.
Você agora ama, você agora perdoa, você agora compreende, você agora não é um apontador de dedo, você não é um juiz que condena as pessoas, você não tem a língua grande que fofoca, você agora anda como um filho da luz, você tem frutos. Gálatas 5:22. O amor, a alegria. Ser cristão é ter alegria. Ser cristão não é ser cara fechada, ranzinza, não. É alegria. Agora, essa alegria não precisa de álcool. Essa alegria não é uma alegria em que a pessoa tem uma carência emocional e ela quer aparecer, ela quer chamar atenção numa roda. Não. Essa alegria é a alegria do Espírito Santo, que independe das circunstâncias. Eu posso estar com problemas, mas eu tenho a alegria do Senhor, é a nossa força. Eu louvo a Deus. Então, o fruto do Espírito, andar como filhos da luz, domínio próprio. O cristão, ele não é descontrolado na hora de falar, na hora de agir. Ele tem domínio próprio. Andar como filhos da luz. Ele é benigno, ele é fiel. Andai como filhos da luz. Ele tem santidade, ele abomina o pecado, ele abomina as obras de Satanás, ele abomina tudo aquilo que não combina com a beleza de Cristo, as mentiras do inimigo. O inimigo imprime na sociedade uma cultura que não condiz com a palavra de Deus, uma cultura que aceita o pecado, que faz comum o pecado. Nós vivemos hoje dias em que o inimigo tenta fazer comum o que é errado. Fazer comum. Não, tudo pode, tudo pode. Que isso? Tudo pode, não tem problema. Nós vivemos nessa sociedade de fazer o que é pecaminoso, sujo, contrário à santidade de Deus. O inimigo tenta massificar de uma forma aceita, é comum. Então ele usa a mídia, ele usa os formadores de opinião. Nós temos youtubers, cantores, o mundo pop, filmes, seriados, produções da mídia que massificam o pecado. Aceita, tudo pode, isso é normal. Mas quem é filho da luz andará como um filho da luz. O andar dele é diferenciado. Essa mulher que encontrou com Jesus, as vestes dela é diferenciada. Ela não se veste de forma indecente. O corpo dela, ela cuida do corpo dela, e o corpo dela não é para ser apresentado de uma forma vulgar. Santidade. O cristão, ele é satisfeito. Ele não é egoísta, ele não é egocêntrico. Ele serve. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que serve. Eu não tinha acesso o Instagram, né? Eu não tinha conhecimento, nunca tinha entrado ali no Instagram, acompanhado nada. E é interessante, aí agora a gente abre o nosso Instagram lá, publicando nossas mensagens.
E é interessante, como eu vi, estava comentando com o André, tem algumas pessoas que o Instagram dela, ela colocou lá 50 publicações. São 50 fotos dela. 50 autorretratos dela. Olha. Aí. 50 retratos dela no Instagram. Ela não tem família. Ela não tem um irmão que ama, que mereceria estar lá do lado dela. Ela não tem pai, não tem mãe. Não tem relacionamentos sadios para estar ali na foto. Ela só vê ela. Não tem um passarinho, um cãozinho, um gatinho. Não tem algo na vida que chama a atenção dela. Os olhos dela é voltados somente para ela. Daí, 50 publicações, 50 fotos dela. Olha onde chegamos. Da doença, da psique, né? Nós estamos com a psicóloga aqui. A doença da psique, o eu, atrás de aprovação, de coraçãozinhos, né? Agora, quando eu encontro com Jesus, então eu sou uma nova criatura. Eu sou um filho da luz. A quem eu pertenço. E por causa disso, eu não preciso da aprovação dos homens. Eu não preciso do aplauso dos homens. Eu sei quem me ama. Eu sei quem me comprou com o seu sangue. Eu sei o valor que eu tenho para Ele. Eu não preciso de mendigar o amor das pessoas, a aprovação das pessoas, o aplauso das pessoas, porque eu já sei o quanto eu valo, o quanto Jesus pagou por mim. Então agora eu vivo é para abençoar, é para dar. Mais bem-aventurado é dar do que receber, disse Jesus. Dai e usar. E aí, então mudou, nasceu de novo. Outrora era trevas, outrora eu me voltava só para mim mesmo, o eu. Outrora, agora eu sou filho da luz, minha mentalidade mudou. Agora eu vivo, é para ser luz, é para abençoar, é para dar. Eu saí da posição de só querer receber. Olhe para mim, olha a minha foto aí, olha a minha foto aí, olha a minha foto aí. Agora eu estou noutra, agora eu vivo para dar. Eu sou bênção, eu sou templo de Deus, eu sou casa de Deus. Agora eu vou andar como filho da luz. No verso 9 ele disse, né? O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, se eu sou filho da luz, a bondade, a justiça e a verdade me acompanharão. Todos os meus atos, as minhas atitudes, os meus planos vão estar sobre esse alicerce de bondade, de justiça e de verdade. Então, que você possa refletir, né? Que você possa ter a experiência que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, tu és o ungido. Tu és o Verbo que se fez carne e foi até a cruz morrer por mim, que me comprastes com o seu sangue. E então, agora eu não preciso acordar desanimado, cabisbaixo, eu não tenho valor, eu não valho nada. Não, eu tenho um valor imensurável de
dinheiro não me compra. Quem me comprou foi o sangue de Jesus. Agora eu vou viver como filho da luz. Agora eu vou fazer a diferença. Amém. Eu vou ser bênção na terra. O talento que Deus me deu, eu vou usar. Eu não vou enterrar o meu talento. Agora chega de viver uma vida medíocre, arrastando. Agora eu vou viver como um vencedor. Agora eu serei frutífero. Agora, junto com o Espírito Santo, eu vou fazer proezas. Eu e o Espírito Santo vamos prevalecer, como disse Jesus, contra as portas do inferno. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Fique de pé. Glórias a Ti, Senhor. Hoje nós vamos ceiar, lembrar o dia em que Ele nos comprou, em que Ele derramou o seu precioso sangue naquela cruz. A missão de nos resgatar. Nós éramos trevas, condenados, sem mérito, sem justiça própria. Ele nos comprou, Ele nos resgatou. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande amor. Obrigado, Senhor. Graças te damos. Graças te damos. Porque éramos como uma moto enferrujada, velha, que o motor não funcionava. E tu nos compraste. E agora nós temos valor. O Senhor escreveu o seu nome em nós. O teu selo está em nós. Nós temos uma marca. O teu selo está em nós. Quando o inimigo olha para nós, ele vê a marca. Ele vê o sangue de Jesus. O teu nome está escrito em nós. O teu nome está gravado em nós. E por isso nós temos valor. E por isso não há medidas monetárias que compre a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Nós fomos resgatados por Ti. Nós fomos comprados por Ti. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nesta manhã, lembramos então, ó Pai, o teu corpo que foi partido naquela cruz. Lembramos, ó Deus, o teu sangue que foi derramado por nós. E nesta manhã possamos ter a revelação de quem somos em Ti. Que possamos ter a revelação de quem és Tu, o Cristo ressurreto, que está sentado no trono, acima de todo principado e potestade. Ó Espírito Santo, nos dê a revelação nesta manhã. Nos dê olhos que vê, ouvidos que ouve. Que ao comermos deste simples pão, deste simples suco, que nós possamos experimentar da revelação de quem é Jesus. Abra os nossos olhos espirituais. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Santo Espírito de Deus. Aleluia. Então você que é batizado nas águas, pode sair do seu lugar, pegue aqui